Até aí, nada de mal. Então, todo mundo gosta de baile, todo mundo gosta de festa, todo mundo gosta, como a gente diz por aqui, né? Todo mundo gosta de um arrastapé, não é? Ora, mas essa pessoa, ela quando ela pensa que vai ao baile, então o que acontece? Ela já criou no seu campo mental lá o ambiente do baile, não é? Todo mundo lá dançando e isso e tudo. Tá lá, o baile já está na cabeça da pessoa, não está? Você nunca pensa que vai em algum lugar sem pensar no lugar, não é? Então você já criou o baile. Então, paralelo a este baile, nós colocamos as pessoas. Não é? Nós colocamos as pessoas. E está lá. Porque o Miguelito vai, e o Eduardo também vai, né? E o nosso São João Paulo, aquele gato vai lá. Meu Deus, né? Nossa, se bobear, vou encontrar até com o Toninho. Ele é demais, não é? Então, os pensamentos vão se formando. As pessoas estão aqui, mas também o ambiente do baile está aqui, não é? O ambiente do baile está aqui, porque a pessoa também, ela começa a pensar no baile por inteiro, não é? Aí ela pensa assim: quando eu chegar lá, vou tomar uma vodka com um ice, vou tomar um ice. Imediatamente as garrafas de ice vêm para cá. Aqui. As garrafinhas estão todas aqui. As garrafas, não é? As garrafinhas de ice, elas estão todas aqui. E nós pensamos: que é isso? Que é isso? Esse negócio, esse negócio de não beber é só lá na casa espírita, porque hoje é o lado. Aí, só uma garrafinha, as garrafas estão todas aqui. Então, entrou aqui mais um componente: bebida. Mais um componente: bebida. Ora, mas ele está pensando ali, ou ela está pensando ali, e ela pensa assim, ou ele pensa, né? Vamos ver, ela pensa assim: meu Deus, quando eu chegar lá, se João Paulo estiver lá, eu pulo no pescoço dele, não dou trégua, e eu pulo no pescoço dele. Aí ela já pensa naquele, ou ele já pensa naquele cantinho que tem lá no fundo do bairro, e pensa assim: eu vou arrastar ele para lá, eu arrasto ele para lá, e aí só vai dar automaticamente entra um outro conteúdo: as más intenções. Porque ela já pensou lá naquele cantinho do baile, que nem a luz chega. Já entrou outro conteúdo, as más intenções. Mas ela está lá, e aí fala assim, ou ele está lá, fala: papai, ou mamãe, ou fulano, falou que eu tinha que chegar 2 horas, mas que é isso? Eu arrumo uma desculpa, eu falo que vou para a casa da Carla, a Carla fala que vai para a minha casa, e nós ficamos no meio do caminho e está tudo certo. Isso também está nas más intenções, ou não? Isso também está nas más intenções, não é? E aí, não é? As coisas vão avançando. Todos estes pensamentos têm forma, e todas estas
estas formas estão aqui na nossa casa mental. Ora, todas estas formas, elas são captadas pelos espíritos que estão interessados nessa situação. Olha só, Kardec então, ele resolve fazer uma nova pergunta em cima desta mesma, não é? Ou seja, que passa para o Livro dos Espíritos como sendo a 457A. O que ele pergunta na A, então? Ele diz assim, mais fácil não seria ocultar de uma pessoa viva qualquer coisa do que esconder dessa mesma pessoa depois de morta. Ah, não. Quer dizer, então é mais fácil eu ocultar dos vivos, não é? Do que ocultar dos mortos, não é? Ora, o que os espíritos dizem? Certamente, quando vos julgais muito ocultos, é comum terdes ao vosso lado uma multidão de espíritos que vos observam. Quando você acha que não tem ninguém perto de você, né? Tem aí 10, 20 espíritos aí, né, que estão na sua órbita, né? Então, gente, nós temos que tomar muito cuidado, porque nós estamos descendo a rua das nossas casas, ou estamos andando pelo nosso bairro, pelo lugar qualquer. As ruas têm encarnados, mas elas também estão povoadas de desencarnados. Então, à medida em que eu vou andando na rua e formatando o baile, eu arrasto para mim os espíritos que também estão querendo ir dançar, né? Tem muitos que adoram o baile, mas eu não estou só querendo dançar, não é? Eu estou pensando maliciosamente em pessoas. Então, pelas ruas tem espíritos, né? Tem muitas individualidades maliciosas também, e vão se agregar por sintonia a você por causa do pensamento que você está produzindo. Ora, mas na rua, aqui e ali, está cheio de entidades, cheio de individualidades ainda agregadas à bebida. E nós estamos descendo a nossa rua e andando no nosso bairro aqui e ali, já pensando em tomar a vodka, tentando tomar o ice, porque hoje eu vou beber todas, e porque hoje isso, e porque hoje aquilo. Às vezes a pessoa que nem bebe nada, mas mentaliza aquilo ali, naquele entusiasmo, mas ela fecha a sintonia com essas entidades que também vivem no mesmo nível, não é? Ora, se eu ando despreocupadamente com as minhas más intenções, eu vou me cercando com uma cidadela de espíritos que também pensam a mesma coisa. Por isso, veja bem, como que Jesus é sábio. Jesus, quando ele nos falou, ele disse assim, né? Vigiai e orai. Ele não diz orai e vigiai, porque o primeiro ponto da nossa conduta tem que ser a vigilância. Você pode orar, se você não tiver vigilância, né? De duas meninas chamadas Mala e Kamala, né? O nome delas, né? Que foram dados depois, Mala e Kamala. São duas meninas indonésias, né? Da Indonésia, Paquistão, Indonésia, aquela região. Então, o que aconteceu? Na segunda, não sei se foi, não estou muito bem lembrado, mas acho que na Primeira Guerra Mundial, ou na Segunda Guerra Mundial, numa guerra deles lá, né?
a região que eles moravam, ela foi bombardeada e muito destruída. Então, os pais de Mala e Kamala fugiram e deixaram as meninas para trás, né? Quer dizer, deveriam ser pequenininhas ainda e tudo. Quando uma expedição dos cientistas lá procurando expedições lá que procuravam restos históricos, aquela coisa toda, então acharam essas duas menininhas, Mala e Kamala. Como que elas viviam, né? Mala e Kamala, elas ciscavam e alimentavam de bichinhos no chão, né? E quando chegava a tarde, quando ia escurecendo, elas procuravam empoleirar. Gente, isso é ser humano, né? Nós não estamos falando nós estamos falando de ser humano. Mala e Kamala procuravam empoleirar. E quando elas foram encontradas, elas não tinham nenhum sintoma de dicção, elas grunhiam, né? Ou seja, elas viveram ali entre aves rasteiras, aprenderam a cavar ali no chão e catar bichinho e comer inseto nas plantas e comer uma folha daqui, picar os bichos lá picando e tudo, e elas lá também aprenderam. Aí elas foram levadas para a civilização, né? Tiraram elas daquele lugar ali e elas foram levadas para a civilização. Então elas não resistiram muito tempo, né? Não tenho uma certeza exata, mas me parece que entre 2 a 4 anos elas desencarnaram, porque elas não conseguiram refazer, né, a caminhada, né? Isso é uma das questões muito interessantes, né, dos estudos da sociologia, né? Ou seja, nós somos aquilo, né? Nós somos produto do meio, né? Nós somos produtos do meio, né? Se você anda, né? Aliás, isso aí não precisa nem de você avançar na sociologia. Nós vamos dizer, né? Que me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Então isso também justifica a postura escolar, da doutrina psicológica, que fala sobre a fase da criança vai determinar o espaço, né? Que 7, 10 anos vai determinar o que ela vai produzir. Sim. A criança, mais do que qualquer outro ser, né? Ela vai ser realmente produto do meio, né? Nós vamos encontrar pessoas aí de 40, 45, 50, 60 anos, né? Com vários traumas. E quando nós vamos avançar para sentir esses traumas, nós vamos ver que esses traumas estão na criação, né? O trauma é o quê? Foi um trauma, um produto daquela criação, né? Então, essa influência, né? A influência, né, vamos dizer, ela não é só a influência dos espíritos, não, né? Dos desencarnados sobre desencarnados, não. Existe a influência de encarnado sobre encarnado, e existe a influência, inclusive, de encarnado sobre desencarnado. Porque começa a pensar no ente aí que partiu, e você pensando com mágoa, com raiva, jogando praga nele, isso e aquilo, ele sente lá do outro lado, né? Quer dizer, isso é a questão de sintonia. Mas então, nós vamos ver o seguinte, que na pergunta 458, né, Kardec ele vai perguntar aos espíritos, né, o seguinte: que pensam de nós os espíritos que nos servam e nos observam? Porque os espíritos, né, eles nos servam, nos observam. E os espíritos respondem a Kardec: depende. Os levianos, que está cheio de espírito leviano, os levianos riem das pequenas partidas que vos pregam e zombam das vossas impaciências. Não. Gente, tem espírito que quando você está ansioso